Então, antes de mais, muito obrigada, Sr. Professor, pela sua presença e disponibilidade. Está aqui na qualidade de Presidente do Lisbon Institute of Global Mental Health. Eu penso que o Sr. Doutor teve a oportunidade de ver a grelha de tempos que enviámos. O que está em discussão na especialidade é a Lei da Saúde Mental e, portanto, a sua opinião é muito importante para este grupo de trabalho e, mais uma vez, agradecemos a sua presença. Nós definimos que seria o professor a começar, teria 10 minutos, ou o Sr. Doutor logo verá o que é que precisa para uma intervenção inicial e depois eu passo a palavra aos grupos parlamentares, porque nós, enquanto deputados, também queríamos questionar e aproveitar a sua presença para o questionar. Portanto, muito obrigada. Faz favor, a palavra é sua. Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar convosco algumas ideias sobre esta nova lei de saúde mental. Tenho muito gosto em estar aqui pessoalmente e em nome do Instituto que represento. Se me derem essa possibilidade, eu usaria estes slides e começaria por dizer que muitas vezes, quando falo com colegas meus, perguntam, mas por carga d'água é que há de haver uma lei de saúde mental quando não há lei da otorrino ou da cardiologia, etc. O que eu costumo dizer é que a razão é que as doenças mentais têm implicações especiais com as questões dos direitos das pessoas e, ao longo dos séculos, as pessoas com doença mental têm sido vítimas dos abusos mais horríveis que se podem imaginar. Portanto, é por isso que é preciso haver várias estratégias, entre as quais há de haver uma legislação. Um país que não tem uma legislação de saúde mental faz com que várias pessoas que tenham problemas de saúde mental corram riscos graves. Isto não é uma coisa nova. Eu começo por mostrar, este é um quadro célebre do Pinel, no final do século XVIII, quando libertou os loucos no Hospital La Salpêtrière das suas correntes, porque nessa altura os loucos, e ainda agora, estão às vezes em situações acorrentados, etc. Isto ficou como um símbolo da libertação das pessoas com doença mental, que já tinha começado antes. Isto é um processo muito longo e também não se resolveu logo. Isto foram precisos mais 150 anos, 2 guerras mundiais e a experiência do Holocausto, em que foram mortas também largos milhares de pessoas com doença mental, para se perceber que não basta melhorar os asilos psiquiátricos. O Basaglia, eu pus aqui a fotografia dele, porque ele foi uma pessoa que ficou, enfim, muito conhecida como um dos primeiros, depois da guerra, a liderar a necessidade de reformas psiquiátricas. O que ele disse, e que hoje é consensual, é que o problema não é melhorar asilos, é acabar com eles e substituí-los por outras coisas, que são cuidados na comunidade e centrar os cuidados nas necessidades das pessoas, respeitar os seus direitos, etc. Mas depois ainda levou mais 50 anos a que se desenvolvesse todos os instrumentos internacionais de direitos humanos, que vêm desde logo a seguir à guerra, com a criação das Nações Unidas, etc., e que culminou, e eu gostaria de salientar isto, porque esta lei, esta revisão da lei, deriva em grande parte da aprovação da Convenção dos Direitos das Pessoas, que nós em Portugal mal traduzimos disabilities por deficiências, é um disparate completo, mas enfim, como ficou isto, eu referirei o CDPD. Esta convenção mudou imensa coisa, foi uma revolução no campo das incapacidades e foi uma revolução, está a ser, no campo das doenças mentais que, graças a Deus, conseguiram apanhar o comboio das incapacidades. Isto foi uma das coisas mais importantes que aconteceram às doenças mentais, foi poder apanhar este comboio. E foi também importante ter-se chegado a um consenso, hoje bastante grande a nível internacional, de que é preciso olhar para as pessoas com doença mental de outra forma e aceitar que houve e continua a haver muitos abusos destas pessoas. Portanto, a revisão da Lei de Saúde Mental, vamos lá ver, eu gostava de deixar aqui claro que
A lei que existia antes, a 35, no 98, foi uma bela lei, foi muito progressiva na altura. Aliás, nós nisso fomos ótimos. A primeira lei de saúde mental de 63, no tempo da ditadura, foi uma lei muito, muito avançada na altura. E esta também foi. Mas nestes 20 anos, as coisas mudaram imenso, é impressionante. Eu participei no grupo que escreveu o draft da lei de há 20 anos e do de agora. E tenho acompanhado bastante perto a questão das leis de saúde mental. E é impressionante o que mudou. E mudou porquê? Mudou porque, no campo dos direitos humanos, muita coisa mudou e a Convenção foi um marco que ainda hoje está, enfim, a ter um impacto muito grande. E a própria evolução do conhecimento científico também trouxe novo conhecimento. Vocês não imaginam a quantidade de investigação que hoje há sobre os problemas do uso da coerção, os problemas dos direitos humanos, mas todos os meses sai um número grande de papers e há muitos grupos a fazer investigação nessa área. Portanto, esta revisão é uma oportunidade única para incorporar na nossa legislação estas novas abordagens dos direitos das pessoas com problemas de saúde mental, as novas perspectivas sobre a organização dos serviços, porque o que nós hoje sabemos é que não basta proclamar direitos, depois é preciso que haja serviços que assegurem que os direitos são respeitados, não é? E aqui este ponto é muito importante. Agora, esta revisão da lei representa um grande desafio, e um dilema, é que há aqui um dilema, e eu acho que é meu dever sublinhar isto. Há aqui um dilema, hoje em dia, como é que se vai encontrar um equilíbrio entre os valores da autonomia e os valores da proteção dos direitos das pessoas com doença mental. É muito complicado, é muito complexo esta questão. Só para lhes dar uma ideia, eu durante muitos anos pertencia ao grupo dos considerados radicais a favor da mudança. E depois, a partir de certa altura, curiosamente, comecei a apanhar pancada por todos os lados dos que achavam que não éramos suficientemente radicais. E hoje há um dilema muito grande. O dilema principal vem de que a Convenção tem um artigo, que é o artigo 12, que é ambíguo. Quem lê as atas da Convenção percebe que eles andaram ali meses à procura de conseguir um acordo e fizeram um mau acordo. Aquilo tem uma ambiguidade original que dá para interpretações várias. E depois, para complicar a situação, há um comitê que é encarregado pelas Nações Unidas de interpretar e monitorizar a aplicação da Convenção, que resolveu interpretar o artigo 12 de uma maneira muito, muito complicada do ponto de vista prático. A interpretação deles é que em nenhuma circunstância, mas em nenhuma, é possível privar as pessoas de liberdade e substituir a sua vontade. A maior parte dos países assinaram a Convenção, interpretaram de outra maneira e agora há aqui grandes confusões e temos a situação um pouco anacrónica de termos órgãos das Nações Unidas que defendem uma coisa e outros órgãos das Nações Unidas que defendem outra. De qualquer maneira, isto significa que nós hoje, ao revermos as leis de saúde mental, e felizmente as leis de saúde mental estão a ser revistas em muitos países, nós temos que ver como é que vamos reequilibrar estas leis, de maneira a que as pessoas, por um lado, que as leis possam responder melhor à vontade e às preferências das pessoas que têm doença mental, e respeitar melhor os seus direitos e promover quanto possível as capacidades de autonomia destas pessoas, e manter a possibilidade de, em algumas situações limites, poder haver a substituição da vontade das pessoas. Quer dizer, do ponto de vista prático, não há nenhuma lei que tenha sido promulgada nestes últimos anos que tenha
que tenha acabado com a possibilidade de tratamento involuntário. Alguns, por exemplo, a Índia arranjou lá uma maneira, eles escrevem aquilo, parece que não é, mas eles no fundo acabam por considerar que é possível. E na prática, de facto, com as insuficiências de serviços que são universais, é impossível conseguir, por exemplo, há situações, eu julgo que isto para poder explicar qual é. Há situações que eu tive, por exemplo, agora, um amigo meu que teve um problema complicado, em que estava altamente psicótico, depois de ter uma crise de Covid, que pode levar a situações destas, em que ele estava completamente delirante, com alucinações, etc., e em perigo, para ele, muito grande. Era preciso fazer qualquer coisa, não se podia deixar aquela pessoa, enfim, exercer simplesmente a sua vontade. Agora, segundo a interpretação do Comitê, do artigo 12, o que se tem que fazer é fazer tudo o que é possível para ajudar a pessoa a exercer a pequena capacidade que ela ainda tenha de tomar uma decisão. Mas há situações limites em que já não é possível, isso já não é possível, e então tem que haver alguém. Claro, não devemos simplesmente dizer que não há nada a fazer, até porque eu quero-vos dizer uma coisa. Quando nós vamos ver o internamento involuntário na maior parte dos países, vemos uma coisa estranhíssima. É que, por exemplo, pode acontecer que a taxa de internamento involuntário no Porto seja 30 vezes maior que em Lisboa. O que quer dizer que não há coisas muito estritas que estão na base daquilo. Há uma base de subjetividade e de práticas antigas, etc. Portanto, temos esta questão de como manter o tratamento involuntário, mas, ao mesmo tempo, manter um compromisso muito forte com conseguir uma abordagem mais inovadora, mais centrada nos direitos das pessoas, para que faça mitigar o mais possível o uso da coerção nos serviços de saúde mental. Portanto, o que eu pus ali, como é que podemos alcançar este reequilíbrio? Com mais atenção ao sofrimento e riscos que estão associados ao tratamento involuntário, que é enorme. As pessoas que são tratadas contra a sua vontade, que são postas num hospital, para elas, muitas delas, isto é muito traumático e isto compromete também depois o tratamento a seguir. E apostar mais em estratégias inovadoras que são eficazes, que é, por exemplo, as diretivas de vontade antecipadas, que é ter procuradores e pessoas de confiança. Enfim, há várias estratégias hoje em dia. E há aqui um ponto muito importante que eu saliento, porque eu acho que, embora eu defendo claro, esta proposta que está em causa, até porque eu pertencia ao grupo, e embora em algumas coisas eu pessoalmente não pudesse defender as coisas de uma maneira diferente, eu assinei a proposta e acho que a proposta tem coisas muito boas. Mas tem um problema, que é este, é que esta proposta ainda põe como um dos critérios fundamentais da justificação do tratamento involuntário ter uma doença mental. Isto é errado, isto é discriminatório. Nem todas as pessoas que têm uma doença mental precisam de tratamento involuntário. São só algumas. E são quais? São as que têm uma doença mental e que, por causa disso, têm uma diminuição muito significativa da capacidade de tomar decisões. Estão psicóticas, porque não conseguem perceber a realidade, enfim, no limite podem estar completamente confusas, podem estar em coma. Uma pessoa dessas não pode exercer a capacidade de tomar decisões. O que muitas pessoas, entre as quais eu me incluo, defendem é que cada vez mais temos que não deixar a ideia de que ter uma doença mental por si própria é uma decisão de internamento involuntário, porque isso abre depois a perspectiva a coisas muito complicadas, que nós sabemos que acontecem, não é? Até cá em Portugal tem acontecido, e aconteceu no passado, e continua a acontecer agora. E é importante também definir o que é isso da incapacidade para tomar decisões, porque isto não é uma coisa vaga, isto pode definir critérios para isto, etc. Bom, eu para não continuar muito mais... bom, estas são as várias estratégias que, aliás, estão, de uma forma bem clara, incluídas na lei.
na proposta. Diretivas antecipadas, nomeação de procurador de cuidados, a participação na elaboração dos planos de tratamento e a prioridade nos cuidados comunitários. A lei não serve para nada se os cuidados na comunidade não forem desenvolvidos, porque se for assim, enfim, por variedíssimas razões, as coisas não vão funcionar. Pronto, eu termino com quais são os pontos da lei a melhorar, na minha... E porquê é que eu acho que há pontos da lei a melhorar, quando eu... Podem perguntar porque é que eu não os defendi quando estava lá no grupo. Alguns defendi e fui vencido. Mas houve uma coisa, é que este grupo em que eu participei não fez bem uma coisa, não por nossa responsabilidade. Não fez um debate a sério, não envolveu. Há outros países que, quando fazem no trabalho de elaboração de uma proposta de lei de saúde mental, fazem um debate que ouvem toda a gente, e isto ilumina coisas e depois faz com que haja mais ownership da lei, não é? Se isto aparece, cai assim do céu aos trambolhões. E eu vi que na discussão que houve agora, depois de aparecer a proposta, eu mudei a minha opinião. Eu olho para a lei hoje de uma forma diferente, porque a discussão mostrou-me que há lá alguns pontos que quem é contra o progresso e tal, ou não percebe ou não quer perceber. Há ali fragilidades de clareza que se prestam a ambiguidades. Uma delas é esta de não haver uma referência explícita à importância decisiva da falta de capacidade, foi como em inglês de decision making capacity. Está lá, atenção, está lá, mas aquilo está lá no meio de jargão jurídico que as pessoas da saúde mental não percebem, não sei o quê, do consentimento, blá, blá, blá. Aquilo tem que estar lá claro e tem que estar separado, tem que ficar claro que não basta o diagnóstico da doença mental, tem que haver esta questão. Depois, o que é que eu tenho a mais? E tem que haver, eu julgo que devia haver ali, são duas frases que se poderiam pôr, mais ênfase na capacidade de suportar as pessoas a tomar as suas decisões. E depois há uma coisa pontual que eu não concordo, que é a questão de ser possível às pessoas que estão em treinamento involuntário serem sujeitas a eletrochoque sem consentimento delas. Acho que isso, o eletrochoque continua a ser uma coisa, enfim, que tem um significado simbólico e não só simbólico. É uma coisa traumática. Eu acho que mesmo nesta situação as pessoas em tratamento involuntário não devem ser sujeitas a dar o consentimento. Bom, e depois há o problema, e termino com isto, que é o problema da implementação. As leis, como vocês sabem, melhor do que ninguém, se não há uma estratégia de implementação, e aqui a estratégia de implementação é importantíssima. Professor, muito obrigada, mas vai ter a oportunidade de complementar esta sua intervenção inicial, que foi, de facto, já muito esclarecedora para nós, e, no fundo, o que nós estamos a fazer é ouvir o máximo de entidades possível para podermos, de facto, chegar a uma posição clara, para podermos melhorar a lei naquilo que ela pode ser melhorada. Portanto, eu passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor, 3 minutos, como sabem. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Professor José Miguel Caldas de Almeida. É um gosto tê-lo aqui. Eu queria começar por agradecer o facto de ter justificado tão bem o porquê da necessidade de uma lei de saúde mental e ter até feito uma referência tão eloquente à história e aos abusos violentíssimos dos direitos humanos das pessoas que sofrem não só de doença mental, mas dos preconceitos e da ignorância relativamente à saúde mental. Relativamente à questão do conceito de doença que tem estado a ser discutido, eu consultei um debate que houve por Zoom com o Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos relativamente ao conceito anterior da anomalia psíquica grave e à introdução deste de doença mental, que é especificada como condição caracterizada por perturbação significativa da esfera cognitiva, emocional ou comportamental, incluída num conjunto de entidades clínicas categorizadas segundo os critérios diagnósticos da CID e da OMS. E, portanto, pareceu-me que do debate resultou óbvio que para a definição dos efeitos da presente lei, isto refere-se à doença mental, cuja gravidade
pode levar à necessidade de aplicação das medidas previstas no tratamento involuntário e que a lei, naturalmente, não visa o leque de doenças e doentes que são tratados voluntariamente, naturalmente, e que a especificação perturbação significativa deve ser entendida como para melhor compreensão de grave ou muito grave em vários domínios, nomeadamente da conduta humana. E, portanto, concluíam nesse debate que o termo anomalia psíquica grave era inapropriado porque pouco ou nada inserido na psiquiatria de conotação mais social, podendo ser entendido no âmbito das personalidades anormais, e gostava de saber se concordava com isso, tendo para mim claro, mas devo dizer que tomei nota das suas preocupações, talvez eu por ser jurista, eu tenho para mim claro, lendo o projeto de lei, que aquilo que determina o tratamento involuntário nunca é a doença em si, é o perigo comportamental e a resistência ao comportamento. Para mim isto resulta claríssimo e o tal equilíbrio tem de se fazer entre a autonomia e a perigosidade é refletido na lei com critérios de restrição de direitos que resultam da Constituição, de proporcionalidade, de necessidade daquela medida e de adequação daquela medida. Mas, por causa das preocupações que nos trouxe aqui, eu queria lhe perguntar quais são as principais dificuldades associadas aos estigmas de doenças mentais e quais as suas razões, o que são para si doenças mentais e se são a mesma coisa que problemas neurológicos, e relativamente às doenças mentais graves, eu queria mesmo focar neste aspecto, na necessidade que algumas pessoas veem de efetivamente dizer doença mental grave e não aquilo que está na lei. E porquê? Porque já havia aqui em discussão, por parte de participantes neste debate, dizer, por exemplo, que os doentes bipolares são pessoas manipuladoras. Foi dito aqui, por exemplo, e eu penso que isto é importante no sentido de saber se não será bom manter o termo de doença mental, precisamente porque as pessoas com doença mental grave eram internadas nos hospitais psiquiátricos completamente separadas de outros doentes, o que lhes dava uma etiqueta terrível, penso eu, e eram imediatamente vistos os tais como loucos e sem cura, se isso é verdade ou não. E, finalmente, para terminar, gostava que recordasse aqui o que eram os albergues da mendicidade. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Helga Correia, faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Professor José Miguel Caldas de Almeida. Agradecer desde já a sua exposição inicial muito clara e também com um contributo histórico importante para todos nós. Dizer, Sr. Professor, que é grande conhecedor desta área, como manifestou aqui, e me ia pegar aqui num estudo que o Sr. Professor participou, o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, publicado em 2013, e no qual o Sr. Professor, este estudo revelou que em 2012 23% dos portugueses tinham uma perturbação psíquica, sendo Portugal um dos países com maior prevalência de perturbações psiquiátricas na Europa. Passaram 11 anos, naturalmente, e uma vez que o Sr. Professor teve um papel ativo neste projeto de revisão desta lei, pergunto se tem hoje uma percepção sobre o atual estado de saúde mental dos portugueses e se considera que a proposta de lei do Governo consubstancia uma resposta efetiva às necessidades de saúde mental presentes e futuras da população portuguesa. Em 2018, também o Sr. Professor, autor do ensaio A Saúde Mental dos Portugueses, dizia que investir na saúde mental é um imperativo moral, económico e de saúde pública. Mais recentemente, em 2020, defendeu que os cuidados de saúde primários são essenciais para lidar com as doenças mentais. E em 2017 o Sr. Professor, num estudo que elaborou com vários cientistas e onde sustenta, e a nosso ver do Grupo Parlamentar do PSD muito bem, a investigação mostra que em períodos de recessão económica a saúde mental da população é negativamente afetada e que os países podem proteger a sua população destes riscos para a saúde mental se fortalecerem as suas políticas e reorientarem os seus serviços de acordo com as recomendações baseadas na evidência disponível, apesar de Portugal ter sido um dos países europeus mais afetados da crise económica que teve em 2008, pouca atenção foi dada às potenciais
potenciais consequências negativas delas resultantes para a saúde mental e bem-estar da população portuguesa, e aqui estou a citar o estudo. Pergunto se considera que o investimento realizado nos serviços de saúde mental está ao nível das necessidades dos portugueses, e isto pergunto porque ainda há bocadinho o Sr. Professor reafirmava aqui que a lei não serve para nada se os cuidados primários não forem melhorados. E dizer, Sr. Professor, que os alertas que nos deixa aqui hoje, muitos deles o grupo parlamentar do PST naturalmente vê-os com preocupação. Aliás, como aqui já foi referido, alguns também ao longo destas audições têm sido alertadas por várias entidades, e naturalmente que é bom ouvir todos, no sentido de depois podermos aqui na especialidade melhorar a redação da atual lei, e para isso é que é fundamental aquilo que são os contributos que podem ainda dar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Por favor, Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados, e cumprimento e agradeço desde já a clara exposição do Sr. Professor Dr. José Miguel Caldas de Almeida, e da mesma maneira que começou com algumas notas prévias que foram fundamentais para compreendermos esta questão, gostava também de fazer só algumas notas que, no nosso entender, são fundamentais, e se merecerem um comentário seu, agradeceríamos, porque de facto a atual lei que foi promulgada no ano em que eu nasci não sofria alterações há 20 anos, e isto é alarmante, tendo em conta que de facto é um assunto que está na ordem do dia. E portanto também nos preocupa aquilo que mencionou, o facto de, ao longo da elaboração da lei, não ter havido uma discussão pública abrangente e não se terem ouvido efetivamente todas as associações profissionais e utentes e familiares necessárias, como agora estamos a fazer, um pouco a corrigir o que poderia ter sido feito para trás. E depois perguntar se partilha também do parecer da Ordem dos Médicos, que diz que chamar esta nova elaboração da lei de Lei de Saúde Mental é muito redutor, porque na verdade é uma lei para o tratamento involuntário de doentes mentais, e portanto a saúde mental é bem mais abrangente e deveria de merecer uma ação bem mais abrangente. Depois, posto isto, dizer só também que houve um Plano Nacional de Saúde Mental que foi aprovado de 2017 a 2016 e não teve a esperada execução prática, não houve uma grande evolução na elaboração de políticas públicas de saúde mental, isto no nosso entender, e se não concordar pedimos que de facto nos faça ver aquilo que não estamos a ver. Continuam a haver insuficiências crónicas nos serviços prestados, uma das grandes palavras de ordem do dia é a desinstitucionalização, e bem, mas isto não pode servir de desresponsabilização para a falta de qualidade das instituições existentes. E, portanto, posto isto, gostávamos de fazer-lhe algumas perguntas que já trazíamos preparadas e outras ainda sobre aquilo que nos disse hoje, que era perante este Serviço Nacional de Saúde, que efetivamente não está a funcionar e que não está a dar respostas. Lembramos-nos que, por exemplo, o médico de família é a primeira pessoa que é chamada a detectar alguma situação no foro da saúde mental, e que a maior parte dos portugueses, ou uma grande parte dos portugueses, não tem acesso a este cuidado primário de saúde. E, portanto, é possível o SNS, na atual forma que tem e que assume, responder àquilo que é desejado nesta presente lei, nomeadamente aqui é possível executar este previsto tratamento involuntário em ambulatório. Depois também do ponto de vista de dados, para que possamos também compreender a realidade, se nos consegue dizer qual é que é a percentagem de internamentos compulsivos, se tem esta informação, comparado com a hospitalização voluntária, e qual é que é a duração média desta hospitalização neste regime. Depois perguntar também, numa forma mais abrangente, aquilo que é mais urgente investir no âmbito da saúde mental em Portugal, e indo aqui às questões que nos trouxe mesmo para concluir, perguntar se nos poderia dizer, relativamente à capacidade de tomar decisões e à falta de critérios de avaliação da capacidade das pessoas, que critérios poderiam ser estes para que nós possamos tentar incluir, dando mesmo só uma nota final de que, algures, a meio desta audição terei que me ausentar, mas que continuaremos a acompanhar através dos nossos assessores e da RTV. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, e informo que, de facto, esta audição está a ser gravada, portanto, pode ser sempre consultada. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde a todas e a todos, e muito obrigado ao Sr. Professor pela sua exposição. De facto, este é um tema que nos convoca para o âmago do que são as questões políticas e de princípios, de definição o que é a vontade individual e coletiva, o que é a liberdade, e em que
muito tempo demorámos para evoluir. Um dos acontecimentos traumáticos da minha vida foi visitar uma vez um familiar internado. Não era a Salpêtrière no século XVIII, mas o Miguel Bombarda há 30 anos não era certamente, quer dizer, aquilo que nós desejamos hoje para que as pessoas, mesmo em situação de internamento involuntário, de tratamento involuntário, possam melhorar. E, portanto, se temos muito a fazer, aquilo que eu lhe queria perguntar tem a ver com, por um lado, a lei não define saúde mental. Não é? Define doença mental, mas não saúde mental. Seria bom, a exemplo do que a OMS faz, que define a saúde mental como algo como estado de bem-estar, em que a pessoa tem a possibilidade de realizar as suas capacidades, lidar com as normais adversidades da vida, fruir e ser produtivo no trabalho e contribuir para a comunidade, se faria sentido definir saúde mental. Depois, para tentar mitigar, chegarmos a essas situações limite de que estamos aqui a falar, que passos poderíamos dar no sentido da consciencialização social, educação, formação, capacidade para as pessoas fazerem autodiagnóstico, para acompanharem e para agirem nos primeiros estágios de alguns sinais que possam evitar chegarmos a situação limite e, ao mesmo tempo, precaver contra sobrediagnóstico amador, que também é um problema sério. O que é que poderíamos fazer mais, do ponto de vista, digamos, societal? Queria perguntar-lhe sobre a evolução dos últimos anos dos tratamentos para a promoção da saúde mental, se acha que está a haver uma basculação muito forte para tratamentos farmacológicos em detrimento de tratamentos não farmacológicos e se isso é, em seu entender, positivo ou negativo. E já agora, sobre se sente alguma diferença no próprio panorama da saúde mental e das patologias nos últimos anos decorrentes das situações sociais que estamos a viver, que podem desencadear situações de crise em saúde mental ou de pacientes que já têm, no fundo, problemas de desordem mental antigos. E, por último, saber, embora já o tenha dito em boa medida agora nesta fase final da sua exposição, qual é o seu entendimento sobre onde é que poderíamos ir mais longe na lei, com alguns casos específicos de coisas que poderíamos melhorar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Como não temos mais senhores deputados, passava desde já à fase da resposta em bloco. Doutor, por favor, o tempo é seu. Que grande desafio. É verdade. São muitas perguntas, mas... Muito obrigado por vocês fizeram as perguntas que eu julgo que vão ao âmago da questão. Bom, começando pelas perguntas da Sra. Deputada Isabel Moreira, o que é que eu lhe posso dizer? Que, primeiro, a anomalia psíquica é uma anomalia, quer dizer, não fazia sentido, era uma coisa pré-histórica. Temos que falar de doença mental ou perturbação mental. Mas não vamos entrar por aí agora, anomalia psíquica, nunca. Eu estou muito de acordo consigo que devia haver uma referência mais explícita de que a existência de doença mental devia ser acompanhada de severidade, da gravidade. Não é qualquer doença mental. Quer dizer, a ideia que basta fazer um diagnóstico de doença mental ou perturbação mental para já se poder pensar em medidas de coerção ou em tratamento involuntário não faz sentido. Eu acho que se tem que pôr, sim, tem que haver uma doença mental, mas tem que atingir uma gravidade, enfim, que depois, segundo o princípio da proporcionalidade, justifique uma medida que, insisto, é uma medida que não é inócua. O internamento involuntário é uma coisa... Eu não queria nunca ser internado involuntariamente. E é uma coisa que deixa marcas, às vezes, para as pessoas, às vezes, enormes. Nem sempre. Há pessoas que agradecem depois. Embora a maior parte não agradece, a maior parte não guarda uma experiência muito negativa. Mas sim, eu julgo que devia haver uma referência, que são só as doenças mentais graves e aquelas que levam a compromisso grande da capacidade de tomar decisão. Se não há isso, enfim, não se justifica. Inclusivamente,
Há hoje, e eu penso que alguns dos melhores pensadores destas questões, enfim, que entram já numa certa profundidade de análise filosófica e ética de tudo isto, defendem que o caminho devia ser que a questão do internamento involuntário, ou tratamento involuntário, não fosse só específico para a doença mental, que eles chamam da perspectiva da fusão. Qualquer situação de doença, eu posso ter um quadro confusional grave, a minha capacidade de decisão ser muito afetada sem ter nenhuma doença psiquiátrica. Posso ter uma coisa hepática ou asma, quer dizer, muitas situações. Põe algumas dificuldades, mas é para dizer que eu concordo que devia haver mais cuidado na gravidade e na especificidade da doença mental. Os albergues de mendicidade, eu ficava aqui o dia inteiro a falar disso, porque eu pensei muitas vezes nesta questão dos albergues de mendicidade, porque nós tivemos várias tentativas de reforma psiquiátrica desde os últimos 50 anos, dos anos 60, e o que aconteceu quase sempre é que havia um período inicial em que se faziam coisas, e eu agora aqui aproveito para responder à referência, à pergunta da doutora Rita Matias, que sim, houve um impacto grande do Plano Nacional de Saúde Mental. Eu sou suspeito porque eu estive muito ligado ao plano, mas o plano era bom, eu geralmente não sou imodesto, mas o plano estava bem feito, não só por causa de mim, havia muita gente boa a trabalhar naquilo, e conseguiu muitos bons resultados nos 2 ou 3 anos em que foi possível trabalhar. Depois, quando deixou de haver apoio, claro que o plano acabou. Agora, o que aconteceu sempre é que, passado um pouco tempo de haver uma reforma, havia uma perversão qualquer da reforma. Os albergues de mendicidade foi o presente envenenado que foi feito nos anos 60, que imediatamente depois de se terem criado os centros de saúde mental, integraram os albergues de mendicidade nos centros de saúde mental. Ou seja, aquilo que tinha sido feito para libertar os asilos, meteram-lhes lá dentro uma instituição quase da Idade Média, não é? Que era o sítio onde se iam depositar toda a gente que não se sabia o que é que se havia de fazer delas e que ficavam lá para morrer, não é? Isso comprometeu gravemente a evolução da psiquiatria. Noutras fases da reforma aconteceu a mesma coisa, aquilo avançava e depois, pumba, mudava o governo, ou mudava o ministro, às vezes bastava mudar o ministro, porque as reformas, eu agora cheguei a uma altura da vida em que, enfim, há muitas coisas que não são boas, mas uma coisa boa é que sinto muito mais livre para pensar, enfim, sobre coisas em que eu andei metido e coisas em que eu defendi. Eu hoje reconheço que fui voluntarista e acreditei que decretos e grupos de gente que pensa bem chega para mudar o mundo. Não chega, é preciso mais coisas para isso, é preciso sobretudo o que tem mais falta. E eu agora estou a responder a várias coisas que me disseram. E que vai acontecer com esta lei de saúde mental. É que a lei é boa, agora a lei só vai ser implementada se houver massa crítica, se houver compreensão da opinião pública, que faça força para que isto, e que haja formação e que haja uma estratégia. É preciso formar, é preciso retreinar todos os profissionais a pensar de outra maneira, a ter outras práticas, é preciso mudar os sistemas de recolha e de análise de informação. Há muita coisa a fazer para que os fatores facilitadores da implementação da lei possam vencer os fatores de barreiras, que vai haver muitos, já existem seguramente. Mas, portanto, eu sei que não vou responder a tudo, mas pelo menos estas notas em relação às suas perguntas. Em relação às questões que foram postas, eu agora, desculpem, esqueci-me do seu... Correia. Sim, do PSD. Primeiro, houve respostas efetivas em Portugal em várias fases, e eu penso que tanto na fase dos anos 90 com a lei e o decreto-lei, aqui houve sempre uma lei e um decreto-lei.
por razões oportunistas. Eu fui sempre contra isso, defendi sempre que devia haver só uma lei, mas já agora aproveito para dizer que esta lei é muito importante em conjunto com o decreto-lei que foi aprovado no final de 21, não é? Que é um decreto-lei excelente. Eu acho que esse decreto-lei o final foi feliz, do ponto de vista político e técnico, está muito, enfim, perfeitamente consonante com o que hoje se sabe, o que a OMS defende, etc. Se o investimento é suficiente, bom, isto é já um lugar comum que a saúde mental que tem um impacto, por exemplo, no burden enorme da carga das doenças, tem depois um orçamento muito desproporcional. Isto está a ser corrigido, vamos ver o lado bom, que o PRR tenha tido dinheiro para a saúde mental há uns anos era impensável, quer dizer, nós devemos ao Covid esta nova abertura em relação à saúde mental. Não cantemos já a vitória, porque eu acho que muitas agora destas coisas que a gente vê nos jornais a favor da saúde mental, sobre tudo e mais alguma coisa, para já, muitas vezes, confunde-se problemas de saúde mental com problemas que são as emoções normais da vida, de ficarem tristes quando acontecem coisas chatas e de ficarem ansiosas quando existem coisas perigosas, não é? Agora, eu acho que há um perigo em banalizar também os problemas de saúde mental, e o que acontece sempre, é que aproveitam-se todos os pretextos para que não se pense naquilo que mais assusta as pessoas, que são as doenças mentais graves. O que as sociedades não querem, porque têm medo, o que nós não queremos porque temos medo, é pensar no que é ser louco, o que é ser psicótico, o que é ter esquizofrenia e tudo serve para meter isto debaixo do tapete. Inclusivamente que os não sei quantos andam tristes porque perderam a namorada ou coisa do género. Esses problemas são muito respeitáveis, mas não esqueçamos os problemas mais graves. Esses problemas, essa é a minha grande preocupação. E esses problemas mais graves, isto também tem a ver com uma coisa que disse, sim, os cuidados primários são muito importantes e a coordenação entre os cuidados especializados e os cuidados primários são fundamentais, mas os cuidados primários não resolvem tudo e, sobretudo, nas doenças mentais graves, há muitas coisas que só os cuidados especializados resolvem. E cuidados especializados não quer dizer cuidados lá metidos nos hospitais, cheios de máquinas e tal. Há cuidados especializados na comunidade, na casa das pessoas, altamente especializados, extremamente sofisticados e difíceis de aplicar. E é isso que eu acho que temos que reconhecer, neste momento está a ser feito, com o dinheiro do PRR, neste momento estão-se a ser treinadas a fazer as equipas comunitárias que estavam já previstas, já foram previstas nos anos 90, depois foram previstas no Plano Nacional de Saúde Mental e devido às resistências de toda a gente, incluindo dos profissionais, também. Muitos profissionais, enfim, preferem ter lá um programazinho com máquinas de preferência e com nomes trendy, que sejam americanos e tal, a estar a trabalhar na comunidade, que é uma coisa muito dura, ter que ir visitar doentes psicóticos, ter que fazer intervenções familiares em condições, às vezes, complicadas, etc. Portanto, se o investimento é suficiente, não é, nós devíamos ter um aumento, nós em quase todo o mundo, mas o nosso orçamento é muito modesto comparando com outros países europeus, e o que é modestíssimo é quando nós vamos ver, por exemplo, os rácios de profissionais, e sobretudo profissionais não médicos, que existem nos nossos serviços. São ridículos, quer dizer, os meus colegas que vêm de países lá mais ao norte ficam sempre não percebem como é que a gente consegue ter equipes comunitárias com 2 enfermeiros, quando eles têm 28, coisas assim do género. Não é? Em relação ao parecer da Ordem, não é? Eu assisti só a parte desse debate promovido pelo Colégio da Ordem. Eu, enfim, já não sou muito popular entre os meus colegas, portanto também já não me importo muito, vou dizer, um dos grandes
das grandes barreiras que existe à reforma psiquiátrica são os psiquiatras. São os psiquiatras que têm muita dificuldade, mais em Portugal do que noutros sítios. Se vocês forem, por exemplo, à Inglaterra, ou nem é tanto, irem à vizinha Espanha, há uma atitude de colaboração entre as várias disciplinas profissionais muito maior que existe cá e muito mais abertura, enfim, ao trabalho na comunidade, etc. Se houve evolução com o plano, houve. Eu vim aqui uma vez, quando se estava no princípio da implementação do plano, e tive o prazer de partilhar com os deputados, na altura, os progressos que estavam a existir, que eram grandes, conseguiu-se fazer muita coisa. E porquê é que se conseguiu fazer muita coisa? Uma das razões é que havia, e foi sempre assim, havia um apoio político muito forte. Havia um apoio político forte. Como a massa crítica é escassa em Portugal, as reformas na saúde mental foram sempre muito com empurrões do apoio político. Que não quer dizer que este apoio não seja sempre necessário. Eu acho que é, e para a implementação da lei vai ser fundamental. Há pergunta se o Serviço Nacional de Saúde está ou não está a dar respostas. Não está, a muitas coisas não está, os nossos serviços são modestos e isso não é uma suposição. Eu tenho publicações sobre isto e papers publicados com colegas meus em que analisámos qual é a percentagem de pessoas que têm doença mental, que chegam aos serviços, que têm acesso a cuidados, de qualidade, etc. É modesta, mas também devo-vos dizer, infelizmente, até nos países com muitos recursos isso continua a acontecer. E sabem porquê? Uma das razões. A primeira razão que logo à partida há um grande número de pessoas com doença mental que não recebe cuidados é que a percepção da necessidade de cuidados de saúde mental pelo autoestima é muito grande. Logo aí 30% das pessoas desaparece porque não acha que não precisa, porque acha que é outra coisa qualquer. Mesmo, e às vezes pessoas com doenças mentais graves, complicadas. Portanto, a própria percepção é logo aí. Agora, isto não quer dizer que não se possa fazer nada. Se tiver serviços na comunidade, se tiver debates e tal, a percepção vai aumentando, as pessoas vão tendo mais literacia e vão percebendo que podem coisa. Agora, o Sr. Deputado Tavares estava a falar do Miguel Bombarda. Eu comecei a minha formação no Miguel Bombarda, foi lá que eu aprendi as primeiras coisas da psiquiatria. Aquilo era quase um campo de concentração. Se acabei por dedicar a minha vida, em grande parte profissional, à mudança da saúde mental, foi por causa do trauma que eu tive no Miguel Bombarda, ao princípio, eu e outros. Aquilo houve ali uma geração que nós temos que fazer qualquer coisa para mudar isto. Também o contexto, na altura, era mais propício a isso, e em outros países e tal. Havia muita gente nova a querer mudar as coisas e dedicadas à reforma da saúde mental. Bom, nós conseguimos fechar o Miguel Bombarda, Embora eu não conheço outro país em que, quando se fecha um Miguel Bombarda, apareça uma série de artigos do jornal, não a dizer que bom, e a dizer que pena, porque se fechou o templo da psiquiatria e porque tem lá o panótico, que é não sei o quê, não sei o que mais, e há já abaixo assinados e coisas completamente delirantes. Eu acho que em Portugal existe uma resistência muito grande à mudança na psiquiatria. Portanto, não foi fácil, mas conseguiu-se fechar o hospital psiquiátrico. Depois fecharam-se outras coisas mal, porque não se criaram as alternativas. Mas muita coisa mudou. Eu hoje, quando olho para trás e vejo o que era a minha prática psiquiátrica quando eu comecei a trabalhar, não tem nada a ver, quer dizer, uma mudança enorme. E mudanças que têm... Há muita gente hoje que, por exemplo, que tem doenças mentais graves, que não têm família, que puderam escapar à coisa terrível que é ficar a vida inteira num asilo e que vivem em residências, que têm centros de dia, têm programas de reabilitação profissional. Isto
enfim, não é, a gente imaginava que ia conseguir aquilo muito mais depressa e de uma forma mais generalizada, mas deram-se progressos enormes. Eu ontem estive a ler um paper que a minha equipa vai submeter agora, que foi feito um estudo sobre como é que as pessoas que vivem em residências comunitárias, com doenças mentais graves, aquilo é tudo doentes muito graves, a maior parte deles com esquizofrenia, como é que eles viveram a experiência do Covid. E fecharam alguns centros, enfim, houve muitas vicissitudes. Eu estava a ler aquilo e, mais uma vez, eu disse, pá, mas esta malta, este grupo de gente, parece que tem mais maturidade do que a maior parte dos cidadãos que falam do Covid. Imaginem que muitas das coisas que eles diziam é que estavam muito gratos aos profissionais que tinham passado ali por dificuldades muito grandes e que eles mostravam que eles tinham tido grande empatia pelas dificuldades dos profissionais e valorizavam também a experiência deles, as coisas boas que puderam descobrir por aprenderem a comunicar com os profissionais por online e não sei o quê. Quer dizer, nós subvalorizamos imenso o que são as capacidades das pessoas com doença mental e esquecemos, quer dizer, é muito fácil aparecer um artigo, como agora aparecem nos jornais, não sei quantos, que dão psicadélicos para a depressão e fica tudo aí na primeira página, não sei o quê, um broá enorme, um momento de fama porque se utiliza uma coisa dela. E ninguém vai ter esse momento de fama por dedicar não sei quantos anos a criar 2 residências comunitárias ou uma equipa que vai intervir a casa das pessoas. Mas isso é a vida, nós sabemos que a vida é assim e não vale a pena chorar por causa disso. Agora, devemos valorizar, reconhecer as insuficiências que existem, que são muitas, muitas, mas fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que é reconhecer também as coisas boas que mudaram, tentar perceber, e nós sabemos hoje muito porque é que algumas coisas não funcionaram, as coisas estão documentadas e houve vários estudos, e devemos também estudar mais isso, e vemos a responsabilidade de todos nós. Todos nós temos, vocês têm um papel enorme, importante. Quer dizer, podem dizer, sim, mas a Assembleia não resolve as coisas todas. Sim, mas esta lei... É preciso lei. É preciso lei, e se a lei for melhorada, há algumas coisas que eu acho que podem ser melhoradas. Eu acho que essa pergunta me foi feita, se não me engano. Quero ver aqui nas notas. Sim, ir mais longe, hoje pode-se ir mais longe. A evolução dos tratamentos. A evolução dos tratamentos é difícil sintetizar isso, porque, por um lado, houve um deslumbramento com as neurociências e uma dependência muito grande da indústria farmacêutica, a certa altura, que tinha uma força brutal. Quer dizer, e brutal, sobretudo, com países mais atrasados. A gente ia a um congresso em San Diego, da Associação Americana de Psiquiatria, e estavam lá 80 psiquiatras portugueses pagos pela indústria farmacêutica. Agora já não acontece, dizem-me que já não acontece isso. Mas, portanto, tinha muita força e uma certa crença de que havia pastilhas que iam resolver todos os problemas. Hoje, acho que, graças à evolução que se registrou a nível científico, hoje já ninguém pensa que isto ou é genético ou é ambiental, hoje já sabe que as coisas estão em interação umas com as outras. Hoje já ninguém de bom senso ou com uma boa formação pensa que vai tratar doenças psiquiátricas só com medicamentos, sabe que tem que juntar outras coisas. Temos imensa informação já hoje sobre a efetividade de intervenções psicoterapêuticas, de intervenções psicossociais. Hoje sabemos imensa coisa sobre o que é que se deve fazer e como é que se deve fazer. E dizem-me, então e porquê é que as coisas não mudam mais depressa? Essa é uma grande pergunta. Não mudam mais depressa, eu acho, porque a implementação das mudanças em saúde mental são das reformas mais difíceis que existem. Porque exige mudar a grelha de avaliação de muitas coisas. Exige retreinar pessoas que foram treinadas para fazer as coisas de uma maneira. E depois existe outra coisa complicadíssima, que é como é que nós vamos, que é isto que agora o professor Miguel Xavier e a sua equipa têm que fazer, que eu já passei por isso, que é uma coisa dificílima. Como é que a gente vai passar o dinheiro
que está nas instituições do passado e os profissionais que estão nessas instituições para o outro lado. Como é que se faz a realocação dos recursos existentes? Como é que se faz o retreino dos profissionais existentes? Bom, eu calem porque senão eu... Sr. Doutor, nós ainda temos a possibilidade, perguntava aos senhores deputados se ainda querem usar 1 minuto, sabendo nós que temos alguma dificuldade de tempo porque temos plenário às 3 horas. Não sei se Sr. Deputada Helga Correia, Sr. Deputada Isabel Moreira. Então, faz favor, Sr. Deputada. Eu, muito rapidamente, queria só agradecer o foco que deu à questão da gravidade das situações, porque nestas discussões tem-se muitas vezes discutido se haverá meios, se não há meios, qual é o estado da saúde mental em Portugal, quanto dinheiro há, quanto dinheiro não há. Eu acho que é muito importante focarmos no facto desta lei ser uma lei que é uma exigência constitucional e que é uma lei de direitos, liberdades e garantias. As pessoas não podem estar presas se não têm de estar presas. As pessoas não podem não dispor do seu património ou serem abusadas patrimonialmente, se isso pode ser evitado. As pessoas devem poder votar, se podem poder votar. E, portanto, muito bem, depois podemos nos preocupar, mas há meios, não há meios, as equipas comunitárias, sim senhoras, está tudo a melhorar, ainda bem que deu esse testemunho. Mas isto é, antes de mais, uma lei de direitos, liberdades e garantias. Não há razão nenhuma, é absolutamente insuportável, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista das convenções internacionais, que nós tenhamos cidadãos e cidadãs que estejam fechados quando é possível uma solução alternativa. Eu acho que isto é um ponto essencial. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Naturalmente, nesta fase final, agradecer ao Sr. Professor os contributos que aqui foi dando nota e dizer que realmente esta é uma lei de direitos, liberdades e garantias, mas se não houver meios para as operacionalizar também não nos vale de nada. E depois, para concluir, só o Sr. Professor falou aqui ao longo das respostas finais que a doença mental deveria ser acompanhada da severidade ou da gravidade da doença mental. Eu pergunto se acha que, por exemplo, no artigo 2, nas definições, deveríamos incluir aqui uma definição para a lei, para a doença mental grave e de que forma é que definiria isso, dado o curto espaço de tempo. Se quiser depois enviar esse contributo escrito a todos os grupos parlamentares, eu acho que seria importante, porque esta tem sido uma divergência ao longo das audições. Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Tavares, por favor. Muito obrigado. Uma coisa muito rápida de que me tinha esquecido e... Ainda antes disso, motivado pelo que acabou de ser dito, nós encontramos vestígios disto também noutras leis. No outro dia estávamos a discutir adoções e há uma isenção de ouvir o pai ou a mãe da criança a ser adotada caso sofra de doença mental. Não sei, não me lembro qual é que era a formulação que lá estava, e que era uma coisa seríssima. Também não se dizia se era grave ou se estava incapacitado ou não. Quer dizer, um pai ou uma mãe deve ser ouvido que se a sua criança for ser adotada, e certas pessoas que se considera que estão loucas, de repente já não têm que ser ouvidas acerca da adoção do seu filho, da sua filha. Portanto, uma coisa de facto arrepiante. Isso conseguimos também, quer dizer, baixou à Comissão e foi aprovado, e portanto vamos trabalhar nisso também. O que eu queria perguntar, que me tinha esquecido, tem a ver com a frequência com que deve ser reavaliada a questão do tratamento involuntário. Porque, quer dizer, temos a Comissão, diz-se que a pessoa não pode estar indefinidamente em tratamento involuntário, mas que eu tenha dado por isso, não sei qual é que é a periodicidade com que essa situação possa ou deva ser reavaliada, e do ponto de vista clínico, há alguma periodicidade que seja mais aconselhável do que outra? Porque, quer dizer, também tenho medo que depois, por falta de meios, aquilo que nós todos dizemos que não deva acontecer, acabe por acontecer, simplesmente porque as pessoas não são reavaliadas com a periodicidade necessária. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, para complementar e finalizarmos esta reunião, que está a ser magnífica, deixe-me dizer. Vão fazer sugestões importantes ainda para melhorar mais. A lei, se saísse assim, já não era mau, mas eu acho que pode melhorar. Por exemplo, eu acho que das coisas que foram ditas agora ultimamente são muito importantes. Primeiro, eu acho que o que falta nesta lei
como é que eu posso explicar? É pôr-se a jeito para essa crítica da ordem dos médicos, que isto parece que é só do internamento compulsivo e não sei o quê. E em parte pode-se fazer, é justo fazer esta crítica à lei. Eu acho que a lei falta-lhe um sopro, de que o que a lei quer é reequilibrar isto para o lado de acreditar mais nas pessoas que têm doença mental. Não é centrar muito nas restrições da liberdade e como só lidar com isso, mas como é que se pode inovar em dando mais suportes às pessoas, em arranjar formas de que os mecanismos que hoje existem de reforço dos direitos das pessoas com doença mental possam ser empurrados pela lei. Eu estou também muito de acordo que nas definições devia estar a definição de saúde mental, e eu penso que uma das coisas que pode ser melhorada nesta lei facilmente é introduzir mais algumas definições. A definição da saúde mental, não só da doença mental, a definição da doença mental grave, que é um conceito que até clinicamente tem fundamentos. Eu acho que aí poder-se-iam pôr, e também alguma coisa sobre a capacidade de decisão. Também se poderia pôr o que é isso da capacidade de decisão. Alguém perguntou, existe, por exemplo, uma série de critérios que foram propostos por um senhor chamado Applebaum, e que toda a gente aceita, sobre como é que se pode medir a capacidade de decisão. Em relação à questão da periodicidade, houve aqui uma coisa importantíssima, que eu julgo que num artigo que a Sra. Deputada escreveu foi muito salientada, e que era uma vergonha para Portugal, que era as pessoas que tinham medidas de segurança podiam ter perpétua, era prisão perpétua, era uma coisa... Não, essa era das coisas mais terríveis que havia entre nós, não é? Mas sabe o que é estranho, o que é extraordinário é que se fizessem um questionário há 2 anos ou 3, aos profissionais de saúde mental sobre isto, a maior parte não sabia. Não sabia, é uma coisa... Há coisas que são denegadas, porque como aquilo também só atinge as pessoas da psiquiatria forense. Sim, ninguém fala nisso e tal. Sabem, na psiquiatria, eu nunca me esqueço, uma vez, fui receber uma jovem terapeuta ocupacional lá no meu serviço. Foi há muitos anos. Imaginem o que é que acontecia. No meu serviço, nessa altura, nos refeitórios, os doentes só comiam com colher, não tinham garfo e faca para evitar que se andassem a espetar uns aos outros. Enfim, era a ideia que havia. Imagino, não passa para a cabeça ninguém se andar a espetar uns com os outros. Mas isto era um estigma, como eu lembro uma vez que inaugurava, mas não vou acabar esta história, e a jovem terapeuta ocupacional, quando eu lhe fui mostrar lá aquilo, ela disse, o quê, mas vocês não têm facas? Então os desgraçados, os doentes aqui não podem comer como pessoas? E eu percebi que eu, que estava lá todos os dias e que estava convencido que era um revolucionário, eu achava aquilo normal. E estas cegueiras, é muito fácil sermos cegos nestas coisas. Portanto, isso foi uma coisa importantíssima da periodicidade, enfim, de acabar com essa possibilidade. Em relação ao tratamento involuntário dos doentes não inimputáveis, eu penso que isso está bem coberto. O passado, eu agora não sei de cor, mas logo a seguir ao internamento, passado poucos dias, tem que haver um exame com outros dois psiquiatras, depois há uma revisão passado mais não sei quanto tempo, para além das possibilidades que o próprio doente pode pedir e pode... Não, eu acho que por aí não há... Está na lei. Não, aí não tem grandes problemas, eu acho. E isso está mais ou menos coberto de acordo com o que a OMS recomenda. Não é? Muito bem. Eu, de qualquer maneira, se acharem bem, eu posso depois pôr, enfim, numa página, alguns destes pontos, poder mando para si. Manda para a Comissão, que Tá depois bem. mando distribuir. Está bem. Sr. Professor, muito obrigada. De facto, senhoras e senhores deputados, acho que
Tivemos uma reunião interessantíssima e que muito útil para os nossos trabalhos. Ainda vamos continuar nas audições. E agora o professor estava a falar nessa questão da cegueira, da pessoa ver e não ver, não é? Ainda no outro dia aqui também numa audição, uma das pessoas que representava as famílias dos doentes, ou até os próprios doentes, não é? Que nós fizemos questão também de que estivessem presentes, disse: senhores deputados, eu venho pedir, não, com certeza não fazem por mal, mas que não utilizem termos que são ofensivos para as pessoas com doença mental. E nós estávamos aqui todos a ouvir e disse, às vezes quando falamos entre nós com metáforas, a dizer, claro, bem intencionados, não é? Longe de nós poder estar mal intencionados, em que falamos, por exemplo, um discurso esquizofrénico, um discurso obsessivo, um discurso bipolar, e pediu, por favor, não usem essas expressões que, quando ouvimos nos meios de comunicação social, no Parlamento, etc., é ofensivo. Ninguém diz, olha, um discurso com insuficiência renal, não é? Toda a gente diz qualquer coisa, termos muito ligados à saúde mental. Olha, eu para mim, e agora só para partilhar isto também na sequência do que o professor disse, foi uma lição. E agora tento dizer a toda a gente, por favor, não usem, que nós fazemos bem intencionados, mas que de facto pode ser muito ofensivo para as pessoas. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Já terminámos a nossa reunião. Mas em que possamos ter a lei? Nós agora estamos ainda na fase das audições, ainda vai continuar porque são muitas entidades, mas depois sentamos e é artigo por artigo e vamos, depois aí acaba por, espero eu que seja mais rápido a fase de concretização. Temos propostas a apresentar, não temos uma data... Mas não vai ser uma coisa... Não. Já pedimos a prorrogação do prazo, mas não vai ser. Vai ter um fim. Sr. Professor, muito obrigada. Obrigado, eu. E então, nós já eu já mandei distribuir, como sabem, os seus... Mas se quiserem enviar alguma coisa, agradeço imenso. Obrigada.